Olá, sou o historiador Carlos Castro, curuense de coração. Amo demais a minha cidade, mas irei falar de uma outra cidade. Ela é conhecida como Pisac e fica exatamente no Peru. E irei contar um pouco daquilo que eu vi, daquilo que eu contemplei de beleza naquela viagem que realizei com a minha família. Vamos então, o ano era 2017. Aquela cidade, ela era muito histórica e muito linda, muito linda. Primeiramente, a gente vai para Lima, de Lima a gente sobe a montanha e vai conhecer Cusco, que é praticamente a capital histórica do Peru. De lá a gente também foi para Machu Picchu e visitamos vários sítios arqueológicos do Peru. Todo esse legado histórico a gente fez em 12 dias de viagem. Eu vou, ao longo de outros vídeos, mostrar para vocês os cenários belíssimos que a gente conheceu nesta viagem. Inclusive a geleira, se não me falha a memória, o nome é Pastoruri. A gente foi em um lago também de águas azuladas, cristalinas, um negócio incrível. Foi uma viagem simplesmente espetacular. Vocês vão acompanhar em vários vídeos que eu vou começar a reviver esse tempo maravilhoso que o Senhor me concedeu, né? Então vamos direto a Pisac. Pisac, historicamente, ela é um local muito arqueológico, né? Foi construído por volta do século XV pelos Incas e ali existia um chefe. Me desculpem aí a pronúncia, mas a pronúncia dele é Pachacutec. Pachacutec. É bem estranho o nome, mas pelo menos a pronúncia em português eu só alcanço isso aí, né? Pois bem, e foi um dos principais expansores do Império Inca, que somente passou a ser destruído com a chegada dos espanhóis. Chega ali os espanhóis e vão afugentar aqueles fundadores, os pais fundadores ali de Pisac. Este local teve o seu início novamente de moradores que começaram a se chegarem naquelas encostas, e é desse princípio que vai nascer o sítio arqueológico em Pisac. A história, a nossa guia, que era a Maria, contou muita coisa, mas eu não consegui absorver muito naquele momento em que ela falava do local. E aí eu comprei, para auxiliar também na história, eu comprei em 2017, quando lá estive, esse livro intitulado Cusco, de los Incas, ok? Então o nome Pisac vem da Quechua, né, na língua local, o nome de Pisaca, que significa perdiz. Originalmente o sítio arqueológico de Pisac tinha a forma de uma perdiz, pois aos Incas era um fato que deixavam eles bem à vontade para colocar formas naquele local de animais. A gente vai encontrar vários animais que eles colocaram nomes em alguns sítios, e este que eu quero falar para vocês é o Pisac ou perdiz, ok? Então, o Parque Arqueológico Nacional de Pisac, construído por agrupamentos de
quais se destacam os terraços, coisas lindas demais, os terraços tremendos. As imagens vocês vão ver. Além dos terraços, eles encontraram também aquedutos. Vocês sabem que sem água a gente não faz nada, né? A água é quem dá a vida a tudo. E a gente encontra muitos caminhos também nas encostas de muros que eles construíram, e também alguns portais que eram onde tinham acesso àquela comunidade de Pisac, ok? Alguns cursos d'água não deu para a gente visitar lá. O espaço físico do local é em torno de 4 quilômetros quadrados, né? É bastante espaçoso o local, e eles também construíram pontes, e eu fiquei impactado com o cemitério. A gente não entra no cemitério, a gente só observa o cemitério da montanha que a gente se encontra. Agora imagine os rituais que eles tinham para fazer os sepultamentos, né? De onde a gente está e vê o cemitério, existe uma concavidade muito funda, muito profunda, e era um esforço meio que subhumano você transportar um corpo e levar para o cemitério que ficava afastado ali do local, né, de onde a gente estava, ok? Pois bem, a quantidade era mais ou menos de 40 terraços que formam um triângulo, né? O local é feito como se fosse um triângulo. É uma coisa sensacional, muito lindo demais. O bairro de Calacuíza foi esse bairro onde a gente chegou, né? Lá o chamado bairro que a gente vê que você chega na área normal, aí você vai subir a montanha, que foi das montanhas que eles fizeram esse sítio, né, arqueológico. E depois que a gente visitou muitos locais, e vocês vão acompanhar nas imagens que são dessa região, desse local, quero dizer para vocês que as imagens não são minhas, eu colhi aqui da internet para abrilhantar. Eu tenho muitas imagens de lá, mas os meus vídeos são muito curtos e eu preferi conseguir aí algumas imagens de Pisac para vocês conhecerem. E caso alguém que vai ver o vídeo tenha curiosidade de conhecer aquela localidade, eu vou dar aqui mais ou menos os meus pontos de vista, né? O Parque de Pisac está localizado a 33 quilômetros de distância lá da cidade de Cusco. Pode-se chegar através de uma agência. Lá tem várias agências, inclusive foi em uma agência que a gente contactou e nos levaram até lá, ok? No Vale Salgado, eles chamam lá de Vale Salgado. Também é possível usar o transporte público que vai até Urubamba, esse transporte público. E esses ônibus eles se deslocam lá de Cusco a cada 15 minutos. E aí você desce lá na ponte de Pisac e a partir daí você vai entrar dentro do templo que eles chamam, que é exatamente o sítio arqueológico de Pisac. Eu fiquei encantado com o local, muito encantado. Apenas 200 metros acima da praça da vila de Pisac ergue-se um belo conjunto de terraços. E esse grupo ele é constituído de 40, como eu já falei para vocês, e forma uma espécie de triângulo, né? E é muito bonito. E a gente tem muita novidade para conhecer neste local. A nossa guia era a Maria, e a Maria é muito entendida de todos os assuntos. Eu fiz algumas entrevistas com ela, no momento certo a gente passa para vocês, ok? Então aqui é o nosso Museu do Protestantismo do Ceará,
Esse canal aqui é novo, é um canal só de história. A gente vai trazer imagens e um pouco de história dos locais aonde eu já fiz viagens. E com vocês aí, esta belíssima, mas belíssima história de Pisac, no Peru. Deus abençoe. Não esqueça que compartilhar e comentar é muito importante para o canal. Claro, inscrever-se, que é para acompanhar tudo que a gente vai postando aí para vocês. Deus abençoe e vamos em frente. Tem muitas histórias aí para a gente contar.